Eu tenho tido mais cautela na hora de criticar quando anunciam reboot, remake ou continuações de filmes que foram lançados há muitos anos, porque vai que, por exemplo, em uma sequência, tenhamos aí um filme legal, interessante, com um novo fôlego, com criatividade. Estômago 2, o poderoso chefe, está entre nós e, infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, é um filme que reforça negativamente essa história de vão fazer uma continuação tanto tempo depois. Pediram uma continuação desse aqui? Não, chegou. E, infelizmente, é completamente sem tempero, tá? E, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Sim, a gente vai falar dele, de Raimundo Nonato, de Alecrim, de Estômago 2, o poderoso chefe. Um filme que eu tava até com uma certa ansiedadezinha de leves, assim, pra ver, mas tentando não alimentar muito, né? Porque a queda, ela é menor quando a gente alimenta nessa altura aí. Bem, gosto pra caramba do filme de 2007, também dirigido pelo Marcos Jorge, que também é diretor do 2. Gosto daquele universo simples, cru, sujo, daquele personagem carismático pra caramba e problemático pra caramba. É um personagem complexo, que é o Raimundo Nonato, que é o Alecrim, feito de uma maneira magistral pelo João Miguel, que é grande força do primeiro filme. E reparem bem nesse subtítulo que colocaram no filme, o poderoso chefe, porque de fato esse filme aqui ele tenta ser essa continuação, um poderoso chefão genérico de Taubaté. E ele é muito mais essa tentativa frustrada de poderoso chefão do que o Estômago. Ele parece que tem vergonha, ou ele parece meio que quer escantear, esquecer o material base dele, o material lá do primeiro filme, o personagem protagonista, não só pelo fato de escantear pra caramba esse personagem. Como assim, Lucas? O que você tá falando sim? Eu não diria nem que o Alecrim, ele é um coadjuvante nesse filme. Eu digo que ele beira a ser um figurante. Mas beleza, talvez você até pudesse deixar o Alecrim quietinho no filme, trazendo uma história mais interessante, poderosa, criativa, mas eles não conseguem, tá? É impressionante a inabilidade ou a indiferença que eles têm em relação a tentar trazer de uma maneira concreta, de uma maneira intrigante, consistente, né, essa nova história com qualquer vestígio, resquício do universo original, do filme original. E no meio dessa mistura é uma bagunça só que a gente vai chegar já. Primeiro eu queria agradecer ao Caio Morel, vocês estão vendo aqui do meu lado, ó. Agora a gente tem um novo integrante do Refúgio Cult, que é ninguém mais e ninguém menos, o negócio é pesado, tá? Que Hannibal Lecter, agradecer ao Caio Morel, que fez não só o Hannibal Lecter, como também o Jack Torrance de Iluminado. Vou deixar o arroba do Caio aqui no primeiro da descrição, conheça o trabalho do cara que é muito bom. E lembrando, tá? Estamos na campanha do Ela Toma Placebo. Se você quer ver esse filme ganhar vida, é o meu primeiro roteiro. A gente já tá ali, ó, passando dos 60%. Dê uma olhada aqui no link, dê uma força que a gente quer dar o pontapé inicial nesse filme ainda em 2024. Bem, a história dessa continuação é basicamente Alecrim, Raimundo Nonato, sendo o chefe da cozinha da cadeia. O cara manda ali na galera, né? Inclusive aquele teaser, aquele trailer, aquela cena está no filme também, que é uma cena legal, tem aquela dinâmica, não sei o que, uma coisa meio The Bear, né? Ali mostrando detalhes da cozinha, não sei o que, e misturando com a nojeirinha de ratos. Eu até te diria que essa, pra mim, é a melhor cena do filme, provavelmente a melhor cena pra mim.
e já tá aí no YouTube pra você ver, enfim. E é isso, o cara tem moral, ele tem moral lá com o diretor da prisão, ele tem moral lá com Etc, que é feito pelo Paulo Miklos, que inclusive tá um micão aqui, né, Paulo? Pelo amor de Deus, sinceramente, um dos pontos fracos também desse filme é esse personagem aqui, o Etc. Paulo Miklos não tá em uma das suas melhores performances, daqui a pouquinho a gente chega lá. E aí, o que acontece? Essa dinâmica vai mudar, né, esse paraíso, entre várias aspas, ali nessa cadeia para Alecrim, que tá com moral, vai se diferenciar quando chega um mafioso italiano, um cara que tá vindo aí, que foi preso, e que o cara é o manda-chuva, o cara é o brabão, o cara é o poderoso chefão. Né? E aí conflitos vão acontecer, o Alecrim vai ficar dividido e aquela cadeia vai ficar pequena para esse tanto de bandido. Mas na verdade o filme ele não se concentra muito nisso não, tá? Como assim? Eu explico. Tem essa dinâmica da cadeia e tal, lembrando, né, o primeiro filme ele fazia uma coisa ali também, intercalando as histórias, o Alecrim dentro da cadeia, o Alecrim fora da cadeia, tararara. Aqui, o que eles pegam? Eles pegam esse plot dentro da cadeia, onde está Alecrim, onde está o Roberto lá, o Dom, o mafioso italiano, e ele varia com a história desse italiano, do Roberto, lá na Itália, o percurso, a ascensão dele até ele virar um mafioso. Você tá interessado em saber disso? Talvez esteja. Eu confesso que eu não estava tão interessado assim. Principalmente pela forma como eles começam a entregar a história desse cara, como vai acontecendo, como ele vai conhecendo ali a filha do chefão da máfia, e ele vai se aproximando aos poucos de uma maneira meio bobão, de uma maneira meio desengonçada, e tem um irmão da moça que é filho, é um novelão, né? A terra nostra do poderoso chefão, com não sei o que, Masterchef, e cadê o estômago? Enfim. Mais uma vez, tá? A gente não pode... É um novo filme, não é o primeiro filme. O primeiro filme vai estar lá, de 2007, graças a Deus. Vamos poder revisitar e rever o Alecrim, né? E as coxinhas, e o bife de mundo, blá, blá, blá. Pois é, aqui, essa outra história paralela, ela é muito desinteressante. Ela é muito genérica, ela é muito, tipo... vamos ao ponto A, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, porque precisamos preencher esse buraco aqui, precisamos entregar esse filme. Até parece que o Marcos Jorge, o diretor, ele tinha ali, o pessoal envolvido com o filme, né, tinha uma ideia até de fazer um outro filme. Vamos fazer um filme sobre máfia italiana, sobre um cara, não sei o quê. Até a forma como esse italiano, ele é cozinheiro, ele cozinha, digamos assim, é um elemento jogado no filme, sabe? Tem muita coisa jogada nesse filme. E aí, eles lembraram que tinha o estômago, lembraram que tinha a popularidade do Alecrim e falaram, vamos colocar o Alecrim aqui nessa história como convidado especial, né? E aí a gente junta e assim faz Estômago 2. E aí eu acho, né, meio esquisito. Tá com medo, Itália? Paura. Eu. Junta esse argumento fraco, esses personagens desinteressantes. Beleza, o Nicolas Ciri, o ator que faz o Roberto, o Dom, ele tá bem, ele se entrega, eu acho que ele abraça o papel, ele tem ali uma presença que marca em tela, mas o restante do núcleo, da máfia, dos italianos, assim... Sinceramente, pouco importa. É frágil, é um negócio superficial que você vê no texto, você vê nas situações, você vê em momentos completamente esquecíveis aqui. E eu acho que esse filme, ao meu ver, ele tem até um problema estético aqui, e de direção, e da forma como essas cenas são concebidas. Beleza, tem uma ou outra cena que é bonita de assistir, câmera lenta, passando ali pelos alimentos e o pessoal comendo, e aquela coisa estilosa, aquela coisa focando ali nos elementos em tela, nos caras cortando comida e o pessoal mastigando. Mais uma vez, uma coisa que se aproxima ali de uma estética que a gente conhece hoje, não que seja inventada por isso, mas que é muito popularizada nos dias atuais.
pelo The Bear. Mas, em contrapartida para essa história, essa temática, estamos falando ali de um negócio dos caras criminosos, de dentro da cadeia, e até eles tentam botar uns ratos passando pela comida, mas é tudo muito higiênico. Quando eu digo higiênico, é a cinematografia, é a direção, é um negócio bonitinho demais, às vezes estiloso até demais, às vezes em um nível que lembra até um pouco um comercial de margarina ou um comercial de panetone, sabe? Esse tom, ele destoa um pouco com essa tentativa de história mais grotesca, mais absurdona, que nunca consegue atingir esse potencial de absurdo, porque, inclusive, essa própria coisa que eles pegam ali de dentro da penitenciária, né, do conflito entre os criminosos e tal, que, mais uma vez, é essa que deveria, em teoria, ser a história principal, ela não é a história principal, ela é deixada em segundo plano, e é justamente isso que ela é. É para se parecer ter uma coisa de urgência, uma tensão naquele conflito, mas essa tensão, ela nunca chega num ponto em que você fica preocupado que pode dar alguma merda, que pode dar alguma coisa. Parece uma pequena briga de jardim de infância, de ensino fundamental do pessoal brigando no parquinho. Mais uma vez eu vou falar, Alecrim, Raimundo Nonato, ele sobra nesse filme. Como assim ele sobra? Ele tá em poucos momentos e ele parece não caber em boa parte desses momentos. Ah, tem um momentinho ou outro legalzinho? Tem. Grande mérito disso é do João Miguel. Da forma como ele fala, dos trejeitos, do maneirismo, daquele carisma. Ainda tá aqui. É o cara, ele se esforça. Mas como eles colocam ele pra tapar buracos nessa história e a forma como ele interage com determinados personagens é vazio, é um negócio um pouco sem alma e chega a ser triste, sabe? Do tanto que é insosso. Ah, inclusive o Projota, sim, o Projota, que tava lá no BBB, que é cantor e tal, ele é ator aqui, ele faz um dos bandidos. Felizmente ele aparece bem pouco, mas as cenas que ele aparece, as frases que ele entrega, meu Deus do céu, parecia que ia sair um alien do cara com tamanha dificuldade. Meu Deus, se o rapaz ele tem tanta dificuldade assim de entregar um texto, uma, duas frases, por que vai botar ele? Ou então bota ele de boca fechada, não precisa botar ele pra falar as coisas só porque ele é o Projota. Isso pesa a cena fica ruim. Como pelo menos umas duas cenas aqui com ele. E antes fosse só o Projota, tá? Como eu disse, Paulo Micos como etc, que é um papel importante aqui. Não acho que ele tá bem, acho que ele tá meio perdido, acho que ele muitas vezes é palestrinha, mas a palestra ali parece que é um decoreba de texto e é uma coisa tão engessada a tal ponto. O diretor lá, o cara que faz o diretor na cadeia também é ruim, é fraco. É muita gente aqui pra falar que, meu Deus. Enfim, meus amigos, é isso. Infelizmente, eu queria estar aqui falando horrores bem de uma continuação de Estômago, que é um filmaço, na minha opinião. E falar, pô, o filme é isso aqui. Mas, sinceramente, né, é aquele tipo de filme que te dá até um pouco de raiva do tanto que ele deixa as coisas saírem pelas mãos, escorrerem pelas mãos ali. Pegaram aqui um feijãozinho com arroz e aquele bifinho com batata frita gostosinho que a gente tinha em 2007, tentaram botar um tempero italiano com um negócio de macarrão italiano que tava vencido, tava estragado. E tirando uma ou outra coisinha aqui, a grande maioria é esquecível e eu diria até que tem algumas coisas que beiram a vergonha alheia. Eu dou para Estômago 2, o Poderoso Chefe, uma nota 5. Raimundo Nonato merecia muito mais, mas bem mais mesmo. E esse aqui, infelizmente, não chega nem perto do carisma e da criatividade que o primeiro foi. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. O filme foca pra caramba no núcleo do Roberto, lá na Itália, a ascensão dele até ele supostamente se tornar o mafioso mor, o líder, né? O cara era um ator, era um cara que vai morar com a mãe, que vai trabalhar no restaurante da mãe como chefe. Aí ele se apaixona lá pela filha do chefão da máfia italiana, começa a se aproximar dela, mas é uma relação que pode ser perigosa, aquela coisa. E aí o filme intercala pra ele na cadeia,
o Alecrim, né, fazendo comida para ele, etc., né, promovendo um banquete para receber o Dom Caróglio, né, que é como eles chamam o Roberto. E aí todo mundo ama a comida que o Alecrim fez, só que o italiano não respeita o etc. Fica pé da vida. O italiano agora quer que Raimundo Nonato cozinhe para ele e não para etc. E assim os nervos ficam cada vez mais à flor da pele. E um parênteses, né? O filme ele fica tentando criar esse conflito aí do italiano com etc, italiano e não sei o que, quem vai ficar com o Nonato. E o Nonato, coitado, esquecido um churrasco, e aí o filme joga ele em algumas cenas aleatórias, como ele pegando, o Alecrim pegando a secretária do diretor da cadeia, e uma cena que é um negócio mal escrito, sabe? É um negócio tipo assim, vamos botar o cara numa situação desconfortável com uma mulher e vamos envolver comida, ao mesmo tempo que eles parecem não saber muito bem o que fazer com esses elementos ali, o Alecrim com comida, com o negócio da mulher, e a mulher falando, não consigo comer a sua comida enquanto você me... Enfim, poderia ser engraçado, mas não. Grazie, Gabriele. O negócio da ascensão do Roberto lá na Itália, dele se aproximando lá do velho que tá quase morrendo, que é o chefão da máfia, e do negócio da cachaça que ele propõe pro velho, e o velho logo fala, nossa, que ideia maravilhosa, só que o filho do velho que quer o poder, começa a querer sabotar aquilo ali, a ter o Roberto como um inimigo, né, tal qual um novelão. E é óbvio que vai ter o momento, e não demora tanto, que o filho vai matar o pai, né, pra assumir o lugar. Não demora tanto, isso acontece. Lá na cadeia, né, tá quase rolando uma guerra entre etc e o italiano, e aí o pessoal pega eles pelas mãos, o Alecrim leva eles lá pra cortar a barba, tenta intermediar ali a paz entre eles, né, o negócio não dá muito certo, o italiano não respeita o etc, ele pega uma navalha, você pensa, vai fatiar a cara, né, do etc e coisa e tal, não. Ele só raspa a barba, raspa o cabelo ali do etc, deixa ele pé da vida, né? E era melhor ter dado fim no cara, porque agora ele quer pegar o italiano pra valer. Ele quer acabar com o cara porque ele foi desmoralizado. E no ato final do filme, né? Aí fica intercalando entre a rebelião do etc e os etcetras, né? Se a gente for falar os capangas do etcetras, vamos falar o etc e etc, né? E aí ele tá correndo lá, a prisão atrás do italiano, botando fogo nas coisas, com facão na mão, aquela coisa de rebelião. E lá na Itália, o Roberto do passado está servindo o Salvatore e a máfia lá no restaurantinho dele, com a tensão, entre várias aspas, porque afinal o novo chefe da máfia quer a cabeça de Roberto, aí ele humilha o Roberto, faz o Roberto comer ali um negócio no chão, macarrão no chão, a mãe do Roberto tá lá, tá vendo tudo, tá falando igual uma tagarela. E aí depois desse ping-pong entre presente e passado, Brasil, Itália, máfia e os criminosos e rebelião, etc., né, o pessoal que tá atrás do italiano consegue chegar até o italiano, né, o Alecrim estava escondido lá, ele tentou ajudar o italiano, o Dom Caróglio, o Roberto, Betinho, chame como quiser, tá, mas ele tava com moral com o italiano, né, porque ele tava ali salvando a vida do cara, e quando o etc vai para matar o italiano, né, o choque, a galera do choque, a polícia dá choque, olha só que maravilha, no etc, impedindo ele, salvando ali a galera. A gente logo de cara viu que o seu carouro era diferente mesmo. E o plot do restaurante lá na Itália, no passado, o Roberto, ele, a irmã do cara lá, do mafioso, que tem envolvimento com o Roberto, a mãe do Roberto e tal, e todos os que trabalham ali no restaurante, saem de fininho, sem ninguém perceber, inclusive os garçons, né, ficando só os mafiosos, porque sabe por quê? Eu vou te falar porque, eu vou te falar agora o porquê, não saia daí, porque eles vão explodir o restaurante, só com os mafiosos lá, né, então, com aquela extrema conveniência, enfim, esse talvez seja um dos menores problemas desse filme, explodem, matam ali
os mafiosos, o irmão da menina, e ela assume. Bem, o plot, a revelação é que o Roberto, que é o mafioso, que era ali no início supostamente um líder da máfia, não é um líder da máfia nada, né? A Valentina, que é o interesse amoroso dele e tal, que era a líder, ele foi pro Brasil, ele assumiu a bronca, ele foi preso, né? No Brasil as coisas são mais fáceis, né? Tanto é que, como gratidão pro Nonato, pro Alecrim, né, o Roberto, o italiano, fala pra ele, ó, nós vamos te tirar da cadeia, advogados, coisa fácil, né, falando que a justiça e querendo ou não, infelizmente aqui, o negócio é complicado, é assim mesmo, né, e aí o Alecrim entra pra máfia, entra pra família, eles fazem ali o ritual, eles soltam o Alecrim, ele vai pra Itália, né, ele saindo ali da cadeia, pega uma limousine, tá de bem com a vida, ou seja, ele foi pra Itália, Robertinho, Betinho agora tá no Brasil, cuidando das coisas ali, esperando o tempo passar, fim de Estômago 2, o poderoso chefe. Bem, é como eu disse, na grande maioria aqui, uma história bem desinteressante, uma história que me dá uma sensação que, sei lá, poderia ser contada até em qualquer outro filme, e beleza, poderiam até reaproveitar, costurar melhor com esse universo, com o Alecrim, com os elementos ali, só que a forma como isso é concebido, é apresentado, essa tentativa de edição complexa, esse vem e vai, e essa enfatização nessa parte italiana, sinceramente é algo bem frágil desse projeto aqui, desse filme aqui, tá? Mas essa é a minha perspectiva, e você já assistiu Estômago 2? O que você achou desse filme? Você tem outros insights aí sobre a história, sobre a proposta? Lucas, eu acho que é assim, assim, assado. É sempre interessante a gente ver outras perspectivas, sim, então deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.